basicamente, a gente, na aula passada, a gente estava falando sobre os impactos ambientais, né, na verdade, de escala urbana. A gente tinha discutido, né, antes, né, a destruição do camada de ozônio, a gente tinha discutido o aquecimento global, e aí a gente começou a falar dos impactos de escala, os impactos mais regionais, de escala urbana e até mesmo de escala local. A gente tinha observado, né, que um dos principais desafios para nós, enquanto sociedade, enquanto modelo de desenvolvimento, é essa urbanização. Que com essa urbanização, a gente tem um adensamento das emissões de poluentes. E o meio ambiente, ele tem uma capacidade limitada de dispersão. Então, a gente observa aqui várias cidades do mundo, né, grandes cidades, né, Paris, Los Angeles, São Paulo, Cidade do México, né, demonstrando que isso não é um problema só do Brasil ou de países em desenvolvimento, esse é um problema generalizado. Na verdade, o meio ambiente ele tem uma capacidade de absorção do impacto. E o que vai acontecer é que, se você tem uma fonte, por exemplo, de poluição do ar isolada, o meio ambiente vai gradualmente dissipar essa poluição. Mas uma cidade, ela tem, vamos dizer assim, o adensamento ou a aglomeração de diversas fontes, resultando em níveis de concentração de poluentes na atmosfera muito mais altos. A capacidade da atmosfera de dispersar esses poluentes, ela é reduzida, né? Ele não consegue dispersar tudo aquilo que está sendo emitido naquela região. E aí a gente tem a deterioração da qualidade do ar. A mesma coisa a gente pode observar com os corpos hídricos, né? Ambientes urbanos, eles têm o potencial de gerar poluição hídrica de maneira muito intensa. E aí, novamente, né, uma concentração de fontes vai fazer com que eu tenha uma deterioração da qualidade, no caso, da água. Mas os meus problemas não param aí, né? Eu estou falando de ar e de água, mas a gente ainda tem que falar de resíduo sólido. E aí eu ainda posso vir com um outro problema, que é geração de energia, que é um consumo bastante intensivo de energia. Então, todos esses aspectos estão ligados quando a gente está falando dessa intensa urbanização da sociedade. Bom, mas usando poluição do ar para falar especificamente do impacto ambiental de escala urbana ou de escala local, a gente pode destacar, e a gente comentou isso na aula passada, né, que, de acordo com a OMS, são 7 milhões de mortes prematuras anuais ligadas à poluição do ar. A gente conversou sobre isso, né? Na verdade, não é que a concentração de poluentes fica tão alta que as pessoas morrem por causa da concentração de poluentes. Não. A concentração de poluentes em níveis elevados, ou acima de determinados padrões, ela acaba por desencadeando crises de outras doenças. Por exemplo, idosos com problemas cardiovasculares ou cardiorrespiratórios, o que vai acontecer é que o aumento da concentração de poluentes, ele acaba, vamos dizer assim, sendo um fator que vai desencadear uma crise, e essa crise pode levar ao óbito. Normalmente, a gente tem uma parcela menos sensível à poluição do ar, né? Que são quem não tem doenças, a população adulta de maneira geral. As crianças e os idosos são os dois grupos mais sensíveis que mais sofrem com essas variações de qualidade do ar. As crianças, porque estão formando ainda o seu sistema respiratório, e, por outro lado, os idosos, porque já tem algum tipo de decréscimo da capacidade respiratória, somado a alguma outra comorbidade. Então, essas alterações de qualidade do ar, elas são especialmente prejudiciais para esses dois grupos, e aí sim essa figura preocupante que a OMS coloca de 7 milhões de mortes prematuras no relatório deles sobre poluição do ar, que é datado de 2015. Então, observando essas questões de alteração da qualidade do ar em ambientes urbanos, a gente começou a falar sobre a região da Grande Vitória, não é isso? Onde a gente tem um caso bastante típico, né, de fontes urbanas normalmente encontradas, que são as vias de trânsito,
mas a gente tem especificamente na região de Vitória, o quê? Uma concentração de fontes, né, industriais aqui na Ponta de Tubarão e também no norte do estado, né? Eu acho que dá para ver melhor nesse gráfico aqui, né, onde a gente mostra aqui, né, a Ponta de Tubarão, não é isso? E aqui as outras fontes industriais fixas, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem também as vias de tráfego, que são importantes fontes de emissão, né? Então, eu tenho ao longo de toda cidade a nossa malha viária, essas são as vias principais, é claro que eu ainda tenho, tá vendo, né, as vias secundárias, né, de amarelo estão marcadas as vias principais, mas a característica mais interessante aqui é exatamente a presença dessas fontes industriais na região norte, e eu tenho justamente um vento predominante norte-nordeste, né, que leva essa pluma de poluentes para a região da Grande Vitória. Eu comentei que se fosse se discutir agora, nesse momento, né, a localização da região industrial da cidade, jamais a gente ia pensar em localizá-la justamente numa região onde a direção predominante do vento iria trazer os poluentes para dentro da cidade, né? Porém, essas decisões, elas normalmente elas são tomadas em épocas, como no nosso caso foi na década de 70, né? Essa preocupação ambiental ela não existia de maneira tão significativa. E mais do que isso, o que acontece muito às vezes, você tem o crescimento da região industrial e a urbanização chega até a região industrial, né? Quando você tem, por exemplo, a instalação de uma planta industrial, naturalmente você tem a urbanização ao redor, as pessoas querem morar ali perto, então existe essa pressão adicional, né? Que teoricamente não existiria se ela fosse instalada numa região mais afastada, né? Porém, isso faz parte do mecanismo de desenvolvimento, né? E aí a gente precisa se preocupar com isso, os controles ambientais precisam ser mais importantes. Eu também mostrei para vocês na aula passada, né, que aí como são desenhados os padrões nacionais de qualidade do ar, né? Que eu tenho, na verdade, duas formas de controle principais. Eu tenho limites de emissão, então cada fonte vai poder emitir uma determinada quantidade de poluentes, isso está escrito numa resolução CONAMA, e eu também tenho um limite de quê? Os padrões de qualidade. Então, o que vai acontecer? Eu vou aceitar um determinado padrão de qualidade, uma concentração limite para uma região. A partir daquela concentração limite, eu considero que aquela região está saturada. Então, por exemplo, estão lembrados? Eu tinha mostrado aqui, padrões, eu tinha exposição de curta duração, não é isso? Normalmente por 24 horas ou menos, está vendo aqui, ozônio, apenas 8 horas de exposição a 100 microgramas por metro cúbico. Mas se a gente pensar aqui, PM 2,5, aqui é o padrão intermediário 1, que é o que está valendo atualmente. Então, eu aceito na minha região concentrações médias de 24 horas de até 60 microgramas por metro cúbico. A partir desse momento, isso é uma excedência do padrão de qualidade. Essa excedência do padrão de qualidade vai levar o quê? O gestor ambiental da região vai precisar tomar alguma decisão, né? Ele vai precisar agir sobre as fontes que estão na região. Ele não vai poder licenciar, por exemplo, a instalação de novas empresas, né? Na verdade, o licenciamento ambiental é o principal instrumento de controle do órgão ambiental. Quando um empreendimento quer se instalar numa região, ele vai submeter ao órgão ambiental um pedido de licenciamento ambiental. Se o órgão ambiental achar que esse empreendimento ele é grande, né, ele é de grande monta e ele pode causar um dano ambiental significativo, ele se enquadra dentro de uma classe que precisa apresentar o quê? Um relatório de impacto ambiental, um estudo de impacto ambiental. Aí, por exemplo, no caso específico da poluição do ar, ele vai ter que demonstrar o quê? Quais são as fontes de poluentes que ele vai estar instalando? Quais são as concentrações de poluentes, as taxas de emissão que ele vai estar emitindo? Essas taxas de emissão vão causar uma deterioração significativa da qualidade do ar da região? Essa deterioração, ela vai fazer com que o ar da região ultrapasse o meu padrão de qualidade? Se isso ocorrer, o que vai acontecer é que o órgão ambiental não vai poder licenciar a instalação daquele empreendimento. Então, o empreendimento vai ter que rever o seu projeto e pensar em atividades menos poluentes. Instalar, por exemplo, equipamentos de controle de poluição, tá? Então, na prática, o que acontece é que eu vou ter que observar sempre, quando eu for instalar um novo empreendimento, esses dois quesitos, né? Os padrões de qualidade, os níveis de qualidade que são aceitáveis para a região.
o meu empreendimento vai alterar esses níveis aceitáveis? Bom, isso é uma coisa. E a outra coisa é o limite de emissão. Então, da mesma forma que eu tenho uma legislação para o limite de qualidade do ar, eu tenho também uma legislação para a nossa taxa de emissão que é aceitável. Então, sempre o empreendimento vai ter que atender as duas coisas, tá? Agora, normalmente, os empreendimentos atendem a emissão e, se todos os empreendimentos atenderem a emissão, tá? O que vai acontecer? Ele pode, mesmo assim, não ser licenciado. Por quê? Porque a somatória das emissões de todos aqueles empreendimentos podem levar a uma alteração da qualidade do ar da região, além dos padrões de qualidade. Entenderam? Então, são dois fatores. Mas e se o empreendimento já está instalado? Bom, o empreendimento ele vai ter a licença dele de operação, ela vai ser concedida por um prazo determinado. Então, conforme a severidade do empreendimento, né, a severidade do impacto gerado, né, são feitas revisões dessa licença de instalação, desculpa, licença de operação. Então, ele vai ter que submeter novamente ao órgão ambiental o impacto ambiental que ele está gerando, as concentrações que ele está emitindo, demonstrar que aquilo que ele propôs lá no licenciamento original, que aquilo está sendo cumprido. O órgão ambiental pode até falar o seguinte, olha, não, aquilo que estava valendo lá atrás, quando você se licenciou, está ok. Porém, agora a gente precisa de normas ou de controles melhores do que a gente tem antes, porque novas fontes se instalaram. Certo? Mas tinha um outro detalhe, lembra que eu mostrei nessa tabela para vocês? Que lembra que era aqui, ó, padrão intermediário 1, 2, 3 e 4, que era, na verdade, o quê? Na verdade, era a progressiva melhoria da qualidade do ar até chegar no padrão final. Esse padrão final é o que a gente tem como um limite de qualidade, ou um diretriz da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que, olha, a partir desse nível existe um mínimo efeito adverso à saúde. Então, a legislação nacional, ela aponta para que, no futuro, a gente, de fato, consiga chegar nesses padrões finais, que são as diretrizes da OMS. Atualmente, a gente tem o quê? Os padrões intermediários, né? Então, padrão intermediário 1, padrão intermediário 2, padrão intermediário 3. Então, lembrados que eu comentei que o padrão intermediário, a nossa legislação ambiental, ela é da década anterior, era do finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90. Ou seja, o conhecimento científico que foi usado para gerar ela era da década de 80, da década de 70. Então, os limites de qualidade do ar que estavam expostos lá naquela legislação, eles eram muito ruins, né? Então, eles eram muito elevados e acaba que prejudicavam a saúde. Com essa revisão, o que se busca é tentar chegar no padrão final do OMS. O problema é que, para vários poluentes, a gente ainda não consegue fazer isso. Então, por isso, essa ideia dessa legislação com metas parciais para a gente chegar nesse limite, né? Mostrando o caso aqui, ó, da região da Grande Vitória, olha só, esse daqui é o dado para óxidos de nitrogênio. Estão vendo? Essa é a meta 1 da legislação estadual. Nota que a meta da OMS não está tão distante da meta atual, né? A diretriz da OMS. E que os níveis de concentração para óxido de nitrogênio, atualmente, eles já estão atendidos. Então, a gente podia ter até um padrão já mais restritivo. Bom, esse é o caso dos óxidos de nitrogênio aqui para a região da Grande Vitória. Mas se a gente olha os óxidos de enxofre, a gente observa que isso não é verdade, não é isso? Então, ó, a qualidade do ar nossa, ela atende os limites da da legislação estadual para o padrão, a meta intermediária 1. Porém, observa que a gente ainda tem muito espaço ainda para caminhar até a gente chegar nas diretrizes da OMS. Então, eu preciso estabelecer políticas de gestão para tentar controlar isso. Nesse caso, especificamente, eu preciso utilizar os mecanismos do Estado, por exemplo, licenciamento e fiscalização, né, para tentar diminuir as emissões de compostos de enxofre na nossa região, certo? Bom, isso daqui é discutido, eu posso fazer esse tipo de estudo para vários poluentes, por exemplo, olha aqui, ó, o ozônio, né? Ou aqui no estado, o nosso poluente mais comentado, que eram as partículas, né? E aí a gente terminou a aula passada falando justamente sobre as partículas, né? Só lembrando, né? Eu tinha partículas muito pequenas, né? Que eram as PM2,5,
partículas maiores. Então, eu tenho, na verdade, a legislação, vamos voltar um pouquinho e mostrar aqui a tabela. Ó, eu tenho a legislação, 3 tipos de partícula. PTS, que são as partículas totais de suspensão. Todas as partículas que estão na atmosfera. De maneira geral, a gente considera esse limite como partículas menores do que 100 microns. Por que menores do que 100 microns? Porque as maiores do que 100 microns, elas têm a tendência de se depositar muito rapidamente. Dificilmente elas vão ficar na atmosfera, certo? PM10 são as partículas menores do que 10 microns. Essas a gente chama de inaláveis, ou seja, elas conseguem entrar no seu sistema respiratório. E PM2,5 são as respiráveis. A diferença entre um e outro é que as 2,5, menores que 2,5, elas conseguem penetrar mais profundamente no seu sistema respiratório, que era aquela figurinha que a gente mostrou lá, né, antes, né? Então, eu vou chamar as partículas maiores, né, que são da moda grossa, né? Então, elas vão estar presentes na atmosfera. O que vai acontecer aqui é que, das partículas que estão na atmosfera, somente as menores do que 10 vão conseguir penetrar no nosso sistema respiratório. Mas como eu tenho muitas voltinhas aqui, né, eu tenho muco, eu tenho as proteções, eu tenho cílios nasais, eu tenho as proteções do nosso sistema respiratório, normalmente só as partículas da moda mais fina conseguirão entrar. Então, elas conseguem, de fato, entrar aqui, ó, e caminhar mais profundamente para os nossos alvéolos. Elas são as partículas mais perigosas, tá? Então, as partículas 2,5, elas têm menores do que 2,5, elas têm o menor, vamos dizer assim, diâmetro aerodinâmico, e aí elas têm menor massa. Então, elas conseguem acompanhar melhor o escoamento. Já as partículas com diâmetro maior, elas têm mais inércia. Então, quando o ar faz uma curvinha, ela tende a seguir linha reta. E aí ela acaba batendo nas paredes do nosso sistema respiratório e sendo capturada, certo? Então, eu mostrei para vocês esses dados aqui, né? Essas eram partículas, as MP2,5, não é isso? São as partículas menores do que 2,5. A gente não está lá muito distante dos padrões da OMS, a gente só monitora elas em 2 pontos, né? Mas a gente não está tão distante assim. Agora, quando a gente começa a discutir as partículas de 10 microns, né? O MP10 ou as partículas inaláveis, aí a gente vê que a gente já está mais distante da OMS. Na verdade, a cidade, Vitória, tem uma característica importante, que são essas partículas. Por exemplo, São Paulo, existe a emissão veicular, ela é muito importante para a cidade. Ela é muito maior do que as emissões industriais, por exemplo. E aí, os escapamentos de veículos têm essa tendência de emitir partículas bastante finas. Já Vitória, a gente tem uma predominância de quê? De emissões industriais somadas às emissões veiculares, e a gente tem uma parcela enorme de ressuspensão veicular, que é justamente aquela poeira que estava no ar, caiu no solo, quando o veículo passa, ele ressuspende. Então, aí já é uma mistura da própria contribuição veicular, né, que saiu do escapamento, desgaste de pneus, mas também somado àquela emissão industrial. Então, Vitória tem uma característica de ter partículas maiores, né? No caso, você está vendo? A gente atende, está próximo de atender os padrões da OMS para PM2,5, para MP2,5, mas não está perto de atender para material particulado menor do que 10 microns, que são as inaláveis. Isso é um problema, né? E essas partículas são aquelas que tendem a se acumular nas vias aéreas superiores. Aí tem diversos autores que atribuem isso. Será que isso não está relacionado a essa grande prevalência dos casos de rinite que a gente tem aqui em Vitória, por exemplo, né? Porque é a irritação das vias aéreas superiores. Bom, além desse fato, a gente ainda tem aqui em Vitória a questão das partículas sedimentáveis, que é aquela partícula que causa aquela sujidade, né? Que se acumula nos pisos, nos móveis, né? E a gente ouve na mídia falando o tempo todo que é o famoso pó preto, né? Então a gente discute muito, fala muito do pó preto, né? Que são essas partículas que estão aí. A origem principal dessas partículas, já vou mostrar para vocês, ela tem a ver com emissões industriais, com essas emissões de ressuspensão em vias, né? Conforme a região que eu estou, eu vou ter um principal responsável, né? Mas, de maneira geral, essa é uma forma bastante interessante de a gente discutir impacto ambiental. Por quê? Porque as partículas sedimentadas, elas são aquela fração mais
vamos dizer assim, a fração maior das partículas que estão na atmosfera. Então, elas vão se depositar sobre o solo. Né? Também ali naquele grupo vão ter partículas menores, né, gente? Não é só partículas grandes que estão presentes nessas partículas sedimentadas. Lembra que eu mostrei para vocês essa imagem de microscópio, né, das partículas sedimentadas sobre uma plaquinha de cobre, né? Eu tenho grandes partículas, né, partículas maiores, mas eu também tenho partículas pequenininhas, né, partículas bem pequenas aqui presentes nas nossas amostras, né? Bom, e aí o grande problema que acontece aqui para a gente é o quê? É que a taxa de deposição para a região ela é razoavelmente elevada, né? Esse daqui é o padrão de qualidade que está previsto lá na nossa legislação estadual, que é 14, né? Mas ele foi estabelecido de maneira pensando na média histórica que eu tinha de deposição anteriormente, né? Por exemplo, observa aqui, Jardim Camburi, como é a média histórica, né? Então, eu estou observando, não é um padrão que foi definido pensando no incômodo da população, né? Eu tinha falado para vocês na aula passada que a gente pode ter como referência a legislação do Estado de Nova York, por exemplo, que coloca como para regiões comerciais e residenciais, ela coloca 5 gramas por metro quadrado por 30 dias, que ficaria mais ou menos aqui. Então, você nota que a gente está bem acima disso. E aí, o que acontece? Eu tenho um efeito colateral para a população, né? Um efeito colateral, um impacto ambiental que está relacionado ao quê? Ao incômodo da população. Né? E aí, a população está bastante incomodada com esse material particulado sedimentado. Né? Nota, né? Eu mostrei nas figurinhas aqui, né, para a gente, né? Eu vou ter uma composição, então, do material particulado sedimentado bastante diversa, né? Eu vou ter diversas fontes aqui presentes, não é isso? E vou ter, então, diversos tipos de partícula. Lembra que eu mostrei? Aí partículas de solo, uma partícula biogênica, aqui é uma partícula com alto teor de carbono, deve ser uma cinza, né? Alguma coisa assim. Aqui eram partículas com alto teor de ferro, provavelmente minério de ferro, né? Esse daqui é uma partícula de ferro com um cristal de sal agarradinho nela. Essa aqui já é uma partícula de ferro que deve ter sido derretida, né? Porque ela olha como ela é perfeitamente esférica. Outro cristal de sal. Então, na verdade, o que a gente tinha aqui em Vitória é uma mistura grande dessas partículas. Conforme a região, a composição das partículas vai ser diferente. Lembra até que eu comentei, né? Se a gente colocasse assim, colocando um do lado do outro, né? A gente pensa, a ilha do pó preto mesmo que se fala, é o pó lá na Ilha do Boi, né? E todas as outras regiões, ele já começa a ter um pouco de contribuição, por exemplo, de terra, né? Que a gente chama de elementos de crosta, né? De vias, né? Então, ele já começa a ficar um pouco mais marrom, né? Esse tipo de análise, ele pode ser feito quando a gente pensa aqui, na composição das partículas, né? Aí, se você observar, a gente olha aqui a composição das partículas aqui no SENAC, né, na Ilha do Boi, né? Olha só, a gente tem quantos por cento de ferro? A gente tem aqui 54% de ferro, não é isso? Que é uma composição bastante elevada. Se vocês observarem, aqui, quando a gente vai se afastando dessa região do vento predominante, a gente vai observando uma redução do teor de ferro nas amostras. E a gente observa o quê? Um aumento de silício e alumínio nas contribuições. Silício e alumínio normalmente está relacionado a contribuições de solo, terra, porque aí você já começa a ter uma contribuição, por exemplo, de ressuspensão dos veículos transitando em vias ali, a própria composição do que é ressuspendido nas vias muda um pouco, né? Enquanto você está aqui, já que a poeira que se sedimenta tem essa composição, quando o veículo trafega nas vias, né, o que vai acontecer é que ele vai ressuspender essa poeira, né? Ao passo que aqui eu já tenho mais elementos, mais terra, né, mais elementos de crosta, que a gente chama. Né? Então, os impactos ambientais aqui, né, por exemplo, a região do SENAC, que está mais ligada à atividade industrial, ela mostra que, por exemplo, aqui é a taxa de deposição. E aí aqui a gente faz uma conta
para tentar definir qual é a responsabilidade de cada setor sobre essa taxa de deposição. Dá para observar o quê? Olha só, aqui são atividades industriais. Eu tenho outras atividades humanas, essas outras atividades humanas estão relacionadas principalmente ao quê? A tráfego de veículos e essa ressuspensão em vias. Bom, na Ilha do Boi também eu vou encontrar essas fontes naturais aqui, que são o quê? Principalmente sal marinho, né? Tenho aqui também construção civil e pedreiras, mas elas não aparecem aqui na Ilha do Boi de maneira significativa. Eu consigo ainda tentar fazer aqui tentar definir, né, quem é responsável por o quê dentro desse grande grupo industrial, né? E aí você vê aqui que o grupo, 57% das emissões, ela está relacionada a minério, Pelotas e os fornos lá de peletização da Vale, esse grande grupo aqui, né? Eu tenho também a termoelétrica, fontes térmicas, né? Carvão, coqueria, né? Citerização, alto-forno e acearia. Então, eu consigo definir percentuais de responsabilidade dentro dessa curva, né, de deposição. E o interessante aqui é que a gente nota que essa curva, enquanto as atividades humanas, né, e as fontes naturais, elas permanecem mais ou menos constantes, eu tenho um aumento e uma redução das emissões, da contribuição das atividades industriais. Por quê? Justamente por causa da época, né, de verão, onde a gente tem a entrada do vento norte e nordeste. No inverno, onde eu tenho uma maior contribuição do vento sul, isso não aparece tão claramente. Mas esse é o exemplo da Ilha do Boi, né? Agora, se eu olhar outras regiões, né, por exemplo, ali em Enseada eu tenho uma parcela significativa da indústria? Sim, eu tenho. Né? Mas aí já aparece aqui esse grupo roxo aqui, que é com uma parcela bastante significativa. O que é esse? É o grupo roxo dentro de atividades humanas, está inclusive o tráfego de veículos e essa ressuspensão em vias. Essa fonte de ressuspensão em vias, eu costumo falar sempre que é uma fonte que a gente poderia controlar muito melhor, né? Por quê? Porque ela é função justamente da sujeira da via. Então, se eu não limpo a via, quando o veículo passa, ele ressuspende aquela sujeira. Então, se eu tivesse uma taxa de limpeza, uma taxa de remoção da sujeira, né, melhor, eu teria menos ressuspensão. A gente tem isso em várias cidades, né? Você vê aquelas maquininhas que passam limpando, né, o asfalto, né? Isso é bastante importante. Para a Vitória, que vocês vão observar que todas as estações, né, têm uma taxa de emissão, uma taxa de responsabilidade significativa dessa composição de veículos. Olha a Vitória Centro, ou então Laranjeiras, né? Bastante significativo, né? Outras regiões, conforme o período que você mediu, existe uma importância bastante grande de construção civil, estão vendo? Então, eu preciso ter esse controle, então eu vou ter construção civil ou pedreiras, né? A composição é muito parecida, tá? Do pó emitido pela construção civil e pelas pedreiras, né? Por isso que eles estão agrupados em um mesmo grupo. Então, a gente nota que as emissões são diferentes, né? Eu tenho emissões industriais sendo responsáveis em uma parte grande da cidade, tenho emissões de ressuspensão e de tráfego em outra parte da cidade, e aí nota, né? É importante a gente estar atento para isso. Essas emissões de ressuspensão, existe uma grande, vamos dizer assim, discussão sobre elas, porque elas não necessariamente são as emissões veiculares, né? Tanto que o inventário de emissões divulgado pelo órgão ambiental, ela coloca esse grupo de ressuspensão como um grupo separado, porque essas são emissões que são causadas pelos veículos quando eles estão trafegando? Sim, de fato são, mas elas não são diretamente dos veículos, né? Elas são relacionadas às poeiras aos finos, né? O material particulado que vem de outros lugares e se deposita sobre as vias. Pode vir de diversas formas, né? Pela própria deposição, né, de poluição do ar, ou por chuvas, ou por sujeira nos pneus, sujeira que caminha para as vias. Então, ela é um grupo separado. Ela está relacionada a veículos? Sim, está. Mas ela também está relacionada com a indústria, por exemplo. Né? Ela também está relacionada com o quê? Com a sujidade das vias. Né? Então, teoricamente, o controle é um pouco diferente. Né? As emissões veiculares, eu preciso reduzir tráfego de fato. Eu preciso ter veículos mais limpos. Essas de ressuspensão
mesmo se eu tiver veículos mais limpos, eu não vou ter um efeito significativo sobre elas. O que eu preciso fazer aqui é, no caso, diminuir a sujidade das vias ou diminuir o tráfego de veículos. Tá? Bom, então cada bairro vai ter a sua composição específica, e lembra do que eu falei lá, né, de que a gente tem esses 5 microgramas, por exemplo, estabelecido em alguns países como sendo o limite lá de incômodo, né, o limite de deposição para várias regiões. Então, a nossa região, vocês estão vendo aqui, que ela tem uma taxa de deposição razoavelmente alta. A gente precisa trabalhar sobre isso que está acima. E aí tem um estudo que foi realizado em 2015, que era uma pesquisa com as pessoas, efetivamente, perguntando o quanto você está incomodado. Né? E mais do que isso, foi feito o seguinte, foi feita uma pesquisa face a face, né, onde a gente entrevistou as pessoas diretamente, e outra que foi um acompanhamento mês a mês dos moradores que residiam, tá, nessas regiões de influência das estações de monitoramento. Né? Então, foram feitas essas duas coisas. Na pesquisa de opinião, olha, o Enia, 2.638. Nota, muita gente foi entrevistada. Se vocês lembrarem lá das pesquisas divulgadas para a eleição, né? E aí presta atenção agora, você vai ver o tamanho do Enia, o tamanho da amostra, né? Ele é dessa faixa aí, 2.000 pessoas na cidade, tá? Por quê? Para obter resultados significativos, né? Ou estatisticamente adequados. Então, olha só, 91% da população reporta incômodo, né? E, na verdade, se a gente for analisar por bairro, vocês vão ver aqui, ó, que se você marcar essa região aqui, ó, de muito incomodado ou extremamente incomodado, observa que a maioria da população reporta o quê? Estar muito ou extremamente incomodado com o problema. Então, de fato, é um problema concreto, né? Esse é um impacto ambiental notado para a nossa cidade. Ele está relacionado diretamente a problema de saúde? Não tem estudo mostrando essa relação direta da partícula sedimentada com um efeito direto à saúde, por exemplo, asma, rinite, não tem. Esses trabalhos estão sendo efetuados ainda. Até mesmo porque, lembra que eu falei, a tendência aqui é que só aquela fração mais fina seja, de fato, nociva à saúde pulmonar das pessoas. As partículas mais grossas não têm muito essa tendência, por quê? Porque elas não conseguem penetrar no sistema respiratório. Mas isso não quer dizer que não tem um impacto. A própria legislação brasileira, estão lembrados lá da definição de impacto que a gente conversou lá atrás? Ela fala em bem-estar. E aí você dizer que 50% da população está se dizendo muito ou extremamente incomodada pelo problema. Bom, dá para notar isso, né? A gente vê na mídia esse assunto diretamente aí batendo o tempo todo. Aí a gente fez um outro estudo que era o seguinte: tudo bem, a gente sabe que a população está incomodada, mas qual seria o limite que essa população não estaria incomodada? Então a gente acompanhou bairro a bairro essas pessoas, um painel de pessoas, e eles tinham que dar nota, né, para o nível de incômodo deles. Né? Então aqui, se você pegar 9 e 10, ele está muito incomodado, extremamente incomodado, 7 e 8 está muito incomodado, 5 e 6 ele está moderadamente incomodado. Então, e aí a gente acompanhou isso mês a mês com diversas pessoas no entorno daquelas estações de monitoramento. Aí é interessante o seguinte, que de fato, e claro, né, media a deposição de poluentes no bairro dessa pessoa. E aí, por incrível que pareça, você pode falar assim, as pessoas não percebem se está caindo mais poeira ou menos, todo mundo está incomodado o tempo todo. Não, de fato o que a gente observou é que existe uma forte correlação. As pessoas, sim, ficam mais incomodadas nos meses de maior deposição e ficam menos incomodadas nos meses de menor deposição. É bastante interessante essa correlação. E aí a gente conseguiu, por bairro, fazer curvas como essa aqui. Eu tenho, então, uma curva de probabilidade de incômodo e taxa de deposição por bairro. Mas vamos olhar essa aqui, que essa aqui está agrupada para toda a região da Grande Vitória, para a gente entender o que ela representa. Ela representa assim, no eixo vertical, eu vou ter a probabilidade de incômodo. Ou seja, quantos por cento das pessoas vão, de fato, estar incomodados? Muito incomodados ou extremamente incomodados. E aqui eu vou ter a minha taxa de deposição. Como é que a gente fez isso? Ora, para cada taxa de deposição, o sujeito vai dizer se ele está muito incomodado ou pouco incomodado. Né?
E aí eu via para, por exemplo, 10 microgramas, né? Quantos por cento da população vai estar incomodado? Então, isso é um modelo de regressão. A gente chama isso de regressão logística, né? E, claro, e essas regiões tracejadas aqui, essas faixas tracejadas, elas vão ser as barras de erro, a faixa de variação. Então, por exemplo, ó, para 14 microgramas de... 14 gramas por metro quadrado por 30 dias, que é o nosso padrão atual de qualidade, né? Que é mais ou menos o que a gente tem de taxa de deposição, nota que 90% da população vai se dizer incomodada. Se eu voltar alguns slides aqui, vocês vão lembrar que esse dado coincide justamente com o resultado da pesquisa de opinião, né? 91% das pessoas se julgaram incomodadas. Bom, voltando aqui para o nosso gráfico. Então, se eu tenho para 14, 90% da população, eu posso cair para um limite, por exemplo, de 10 microgramas por metro cúbico. Algumas regiões industriais, por exemplo, lá dos Estados Unidos, na região industrial lá que eu falei do padrão de Nova York, né, eles comentam que 10 é para regiões industriais. Olha só, eu ainda vou ter um incômodo de cerca de 65%, né, da população vai estar incomodada. Se eu caio para 5 gramas por metro cúbico por 30 dias, eu tenho uma parcela já de cerca de 20% ou menos de 20% da população incomodada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar esse tipo de informação, né, como dado para estabelecer, não tem as metas intermediárias e os padrões finais de qualidade do ar que eu quero? Eu preciso usar isso aqui para estabelecer aqueles limites, certo? Então, quando eu chegar em uma taxa de deposição mensal de em torno de 5 gramas por metro quadrado em 30 dias, eu teria uma parcela da população bem menos incomodada. Entenderam a ideia de como você quantifica nesse caso específico, né? Eu posso fazer o mesmo tipo de estudo para odor, para composto odorante e para diversos outros incômodos que tem na população. Mas aqui eu estou falando de incômodo. Nota que eu posso agora olhar efetivamente o efeito à saúde. E aí, como é que eu meço o efeito à saúde? Eu posso medir o efeito à saúde, por exemplo, por óbitos, eu posso medir por internações hospitalares, eu posso medir por atendimentos médicos. Aí tem esse estudo aqui, publicado na revista de saúde pública, né, que é a associação entre a concentração de partículas na atmosfera e doenças respiratórias agudas em crianças. Né? Como é que foi feito esse estudo? Foi selecionado, então, crianças de 12 anos e a gente analisou os atendimentos ambulatoriais e as internações hospitalares, tá? No Hospital Infantil, no CIAS e Hospital Santa Rita de Cássia. Então, nós coletamos esses dados, tá? E, de posse desses dados, a gente correlacionou a localização de todas essas crianças ao longo desse período de estudo que está indicado aqui, tá? E aí, o que a gente faz? Ó, estão aqui as crianças, certo? Então, a gente tem todas as crianças que precisaram de atenção hospitalar durante aquele período específico. E aí a gente tentou contabilizar aqui, né, comparar, né, correlacionar a localização dessas, de onde essas crianças moram, que estão aqui. A gente usa o quê? Então, qual é o número de eventos que está acontecendo por dia? Então, a gente acompanha o número de eventos que está acontecendo por dia. Também acompanha o quê? Vai observar qual é a concentração em cada um desses bairros. Estão vendo aqui, ó, ST2, ST1, ST3, ST4 são as estações de monitoramento da qualidade do ar. E a gente observa, então, como a concentração varia em cada um desses pontos. E aí o que a gente tenta fazer pega a composição química dessas partículas e compara com os eventos hospitalares, com a necessidade de atendimento. O que vai acontecer, então, é que a gente vai ter o que a gente chama de risco relativo. Risco relativo, que é esse gráfico aqui, ó. Para cada poluente, eu vou ter um risco relativo. O que é o risco relativo? Ele vai ser o seguinte. Estão vendo aqui que eu tenho uma média? Eu vou ter aqui, deixa eu trocar para uma caneta. Olha. Tá? Esse gráfico aqui não é um gráfico real, é só um desenhozinho de como a concentração varia.
Mas eu tenho o quê? Eu tenho uma média da concentração de poluentes. Estão vendo que eu tenho uma variação típica, que é mais ou menos desse tamanho aqui, né? Então, eu tenho essa barra de variação aqui, mais ou menos, né? Opa, tá mal desenhada a beça esse aqui, né? Mas eu tenho essa variação típica que acontece de poluentes. Essa variação, ela é o que eu chamo de variação interquartílica, né? Se vocês lembrarem lá, né? Que tem o primeiro quartil, né? Separa 25% dos dados, o segundo quartil 50%, o terceiro quartil 75%. A variação interquartílica é esse pulo que dá entre a média ou mediana, né? E esses picos típicos que acontecem aqui, que representam 75% das concentrações. Essa variação é o que eu chamo de uma variação típica de poluentes que pode estar acontecendo na região. Quando, então, eu considero eu tento encontrar essa variação interquartílica, eu encontro resultados como esse, que foi o resultado do estudo. Tá? O incremento de 4,2 microgramas por metro cúbico, ou seja, o valor desse pulo aí, dessa variação interquartílica, né, do segundo quartil para o terceiro quartil, ele é 4,5 microgramas por metro cúbico. Ou seja, para uma variação típica da concentração de material particulado fino, teve um aumento do atendimento e internação hospitalar de crianças, tá? De 3% e de 5,7%. Então, de 3,8% no mesmo dia, ou seja, se a concentração varia 4,2 microgramas por metro cúbico, hoje mesmo eu já tenho um aumento de 3,8% das internações e atendimentos hospitalares, certo? E aqui, de 5,6% com 6 dias de defasagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que até daqui a 6 dias eu ainda vou sentir o efeito. Na verdade, daqui a 6 dias eu vou ter um aumento de 5,9% das internações hospitalares em crianças com até 12 anos. Isso é o que eu chamo de risco relativo da minha região. Para a variação típica de poluentes que aparece, que no caso aqui, né, a gente tem 4,2, essa é a variação típica, né? O nome técnico, a variação interquartílica. Então, eu vou ter, para a variação típica de poluentes que tem aqui, para os picos de concentração típicos que eu tenho aqui em Vitória, eu posso ter um aumento de concentração, um aumento de internações e atendimentos hospitalares de crianças entre 3,8% e 5,6%. Nota aquele efeito que eu falei, né? Você tem um aumento da concentração hoje, mas não necessariamente você tem, de fato, a internação hospitalar ou o atendimento hospitalar hoje, por vários fatores, né? A criança piorou, né? Os sintomas respiratórios, e aí você vai levar essa criança para o atendimento médico. Isso acontece normalmente se piora muito, né? Que você leva no mesmo dia. Se não piora muito, se vai piorando aos poucos, você demora um pouco para levar, né? Os sintomas vão piorando aos poucos. Então, você tem um efeito. Esse é um exemplo de impacto ambiental. Mas, se vocês lembrarem, as nossas concentrações de partículas inaláveis lá atrás, elas atendem o padrão estadual de qualidade do ar. Estão lembrados disso? A meta intermediária é 1. Então, de fato, o que vai acontecer é que eu atendo os padrões de qualidade do ar. Mas os padrões de qualidade do ar, eles não são suficientes para garantir que não haja dano à saúde humana. Entenderam? Então, não é que eu vou ter completa... atendi meu padrão de qualidade. Pronto, eu não tenho mais problema nenhum de saúde. Sempre tem. Mesmo que eu atenda os padrões da OMS, a OMS já demonstra em vários estudos, por exemplo, partículas, não existe limite inferior. Tá? Qualquer alteração na concentração de partículas que a gente encontra na atmosfera vai representar um desdobramento, vai representar um efeito sobre a saúde. Então, esse efeito, eu posso, claro, né, mantê-lo em níveis mínimos. Esse é o desejado. Mas existe um efeito. Então, aquela parcela mais vulnerável da sociedade, ela sempre vai estar sujeita a esses efeitos. Isso é fato. Então, essa é a grande discussão, né? E aí, quando a gente começar a falar agora na próxima unidade, né, no 1.2, quando a gente fala de meio ambiente e desenvolvimento, vocês vão observar
esse papel, né? Porque existe a pressão da sociedade por ter, por exemplo, o ar mais limpo, a água mais limpa, um ambiente menos poluído de maneira geral, né? Preservação ambiental, mas, por outro lado, existe a necessidade ou o desejo de desenvolvimento econômico. Então, as duas coisas, elas têm que conciliar. E, de maneira geral, a gente sempre tem a deterioração da qualidade do ar com as atividades industriais. O que a gente precisa fazer é o quê? Manter essa deterioração em níveis aceitáveis. Manter o impacto ambiental em níveis aceitáveis. Manter o impacto ambiental em níveis que o meio ambiente consiga absorver e se recuperar de maneira adequada. O que a gente não pode ter, efetivamente, é um impacto descontrolado causando um dano significativo. A gente tem que minimizar o impacto. A gente sempre tem que conhecer qual é o impacto, né, e tentar minimizá-lo. De preferência, evitá-lo completamente, né? Quando isso não é possível, você tenta fazer o quê? Minimizar. Dentro da engenharia ambiental, a gente a gente fala, por exemplo, em usar a Best Available Technology, que é o quê? A melhor tecnologia disponível. Então, você vai causar um impacto? Sim, eu vou causar um impacto. Mas, olha só, eu estou tentando garantir que esse é o menor impacto possível, porque eu estou utilizando a melhor tecnologia de controle disponível para fazer. E aí, mesmo assim, você submete isso, claro, ao órgão ambiental para análise do impacto ambiental. Aquele impacto ambiental é aceitável? Ou não? Não é aceitável. Não, olha só. Aqui eu já estou numa região com a bacia, com a qualidade do ar totalmente saturada, eu não posso aceitar essa emissão adicional, por exemplo. Ou então, não, essa é uma zona de preservação ambiental. Eu não posso ter nenhuma deterioração da qualidade do ar aqui nessa região. Entenderam? Então, a ideia aqui é um trabalho mesmo de engenharia, né? Como a gente está falando, né? Engenharia ambiental. Então, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou minimizar o impacto. Para minimizar o impacto, eu vou precisar recorrer ao que há tecnologias, né, de controle das emissões, ou alteração para um processo que seja menos, vamos dizer assim, poluidor, né, que reutilize melhor os recursos, né, que tenha menor taxa de emissão. Tudo isso, então, vai contribuir para a instalação de empreendimentos que sejam mais ambientalmente sustentáveis. Então, nota que está tudo agregado, né? A gente está falando aqui de meio ambiente, mas, no fundo, a gente está falando de engenharia, né? Porque, do mesmo jeito que você tem fatores econômicos como sendo fatores de pressão, né, por melhor eficiência na manufatura, menor custo do produto, você vai ter um outro fator de pressão sobre o desenho, sobre a engenharia do produto, sobre a fabricação do produto, que são os fatores ambientais. E hoje em dia, o que está acontecendo é usa-se esse termo, né, monetização do meio ambiente. Tem uma outra expressão que fala-se eco-profit. Na verdade, é o quê? Está muito relacionado a você usar esses indicadores ambientais ou transformar essa noção de meio ambiente, de preservação ambiental, em recursos financeiros. Seja pela economia que você faz de matéria-prima, quando você está com um produto, um processo mais eficiente, com menor volume de resíduos, ou seja, pelo apelo ambiental, certo? Vou dar um exemplo. A gente vai viajar, né? Tem algumas companhias agora para o exterior, as companhias brasileiras ainda não estão fazendo isso, mas você vai viajar para o exterior. Tem lá uma opção, uma caixinha que você clica assim, ó, neutralizar as emissões de carbono da sua viagem. O que é isso? Na verdade, eles vão lá, calculam qual é o consumo de combustível do avião na sua viagem. O avião cabe quantas pessoas? Tá? Imaginemos, 300 pessoas. Divide, então, qual é a sua taxa de emissão, qual é a sua responsabilidade. Então, para você viajar daqui para Portugal, você vai emitir X toneladas de CO2. Então, se você pagar mais $10 ou $20, eu neutralizo as suas emissões de CO2. Como? Eu planto uma árvorezinha lá e mantenho aquela floresta conservada. Então, eu vou garantir o quê? Que aquela área plantada vai capturar as emissões referentes àquele voo que você realizou.
certo? Então, isso é uma forma de quê? De sensibilizar o consumidor. E aí, o consumidor paga por isso. Paga por neutralizar as emissões. Então, lembrados, quando eu falei de mudanças climáticas lá atrás, eu tinha falado do Rock in Rio, né? Que uma das propagandas do último Rock in Rio foi que as emissões de carbono para a realização daquele evento foram neutralizadas, porque eles plantaram florestas para absorver o CO2 emitido. Então, notem, hoje em dia, meio ambiente ele está muito integrado dentro do dia a dia da engenharia. Tá? Esse exemplo que eu falei, então, foi um exemplo relacionado à poluição do ar. Na próxima aula não, né? A próxima atividade que eu vou colocar lá na plataforma é a palestra, a videoaula do professor Alex Bastos, que gravou o nosso vídeo com o rompimento da barragem de Fundão, onde ele mostra um pouco da história, né? E sobre tudo isso, né? Sobre a barragem, e mostra também o nosso impacto ambiental, tá? Já na aula seguinte, a gente já começa a discutir a questão de meio ambiente e desenvolvimento, onde a gente começa a tocar nesse assunto, né, sobre como é que a gente concilia essa questão de impacto ambiental com essa necessidade de desenvolvimento, como é que fica isso, né, tem aquela questão, e o povo lá da Amazônia, lembra, né, tá na mídia, né, eles também precisam de ter desenvolvimento, então vamos permitir que destruam a Amazônia, mas isso é uma discussão meio estranha, né? Não é uma discussão tecnicamente correta. Né? A gente, como tem sido colocado na imprensa, a gente tem que discutir a questão técnica efetiva sobre meio ambiente e desenvolvimento. Como isso se processa? E aí a gente vai tocar nesse assunto, falar sobre os aspectos técnicos relacionados a isso e, efetivamente, conclui esse módulo 1.1 da nossa disciplina. Né? Só para encerrar, esse comentário final, né? Que leva justamente à questão que a gente vai discutir a partir da aula que vem. Né? A gente tem os nossos desafios, né, de escala global, que a gente já conversou sobre eles. Né? Principalmente o mais interessante é o nosso buraco da camada de ozônio, a destruição da camada de ozônio, que é um problema praticamente resolvido. Né? Mas a gente agora tem outros desafios. Né? Além das mudanças climáticas, que são um grande desafio de escala global, a gente precisa saber lidar com esses problemas de escala regional ou urbana. Né? A questão da poluição do ar, que a gente abordou na aula de hoje, mas ainda dentro do desenvolvimento urbano, eu preciso lidar com a disponibilidade de água, né? Lixo, energia, né? E sempre existe essa questão, que é a questão de fundo, que é encontrar as soluções que sejam economicamente eficientes para os problemas ambientais. Né? Não adianta a gente ficar discutindo aqui o que é melhor para o meio ambiente e ficar totalmente descolado das questões econômicas. Por exemplo, a energia eólica é muito bom, é o futuro, vamos todos agora nos mover para a energia eólica. Ora, mas ainda é caro quando comparado, por exemplo, ao uso de combustíveis fósseis. Energia solar, a mesma coisa. Então, eu preciso ter essas discussões e como é que a gente coloca os aspectos econômicos dentro da questão ambiental. Mas isso já vai ser o módulo 1.2, né, que a gente começa a discutir na aula que vem.